sim, diga sim. Porque eu sei seu nome, caso você durma. Muito bom estar com vocês, muito bom mesmo. Seja bem-vindo, pastor Robson, pastor Venê. Axa, dá um salve para a galera. Vou me apresentar decentemente, né? Não, eu evitei. Bom dia, pessoal. Feliz sábado. Meu nome é Axia, faço parte desse podcast maravilhoso, representando a bancada feminina. Bom. É isso aí, ó, tá vendo? E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Tá bom, gente, vamos começar. Eu vou pedir então, pastor Robson, pastor Venê, vocês já falaram agora de manhã aqui? Não. Não? Então eu vou pedir para o nosso líder máximo, pastor Venê, pedir a bênção de Deus e a gente já dá sequência, porque a gente vai falar de vitórias, fracassos e os motivos que isso acontece. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos esta manhã porque és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos agora estudando tua palavra, que nos dês mente clara para ouvirmos tua voz e podermos falar aquilo que vem do teu coração. Dá-nos tua bênção, a bênção da tua presença, por Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Gente, a gente vai estar estudando e talvez você, aqueles que estavam desatentos, pegue sua Bíblia e abra ela em Josué, capítulo 7 e o capítulo 8. Deixa ela aberta porque a gente vai estar discutindo sobre esses capítulos e vamos estar aprendendo com o melhor. Alguns vão estar revisitando, outros vão estar aprendendo. Tem gente que aprende nas vitórias, mas tem gente, eu acho que a maioria de nós aprende muitas vezes, mas quando dói, quando a lágrima vem. E a lição de hoje ela vai falar sobre derrota, né? A gente estudou essa semana sobre derrota, e é sempre bom estudar derrota a partir da história dos outros, não da nossa. Então a primeira pergunta que quero fazer para vocês, pergunta inicial, assim, bem simples. Já viveu alguma queda que te ensinou mais do que todos os acertos? E aí eu quero perguntar para os três, e vocês vejam quem vai falar, mas você lembra de alguma derrota? Algum momento que você falou assim, caramba, isso aqui eu perdi, isso aqui eu fracassei. E isso te ensinou mais do que muitos acertos que você tomou na vida? Essa nós vamos deixar para o Robson, que acabou de receber aí se está com sinais da derrota. Literalmente. Sinais da queda, né? Eu acho que são muitas. E existe uma coisa interessante, Vinho, sobre isso, antes de dar o meu testemunho, é de que o ato de aprender, ele passa pela decisão do aprendiz. Tem derrota que não ensina nada porque a gente não quer aprender. E tem derrotas que nem são tão grandes. Mas as lições que a gente toma delas são grandes se você estiver disposto a aprender. Como é possível aprender também com muitas vitórias? É que na derrota a gente se vê na condição de se olhar como a gente é de fato. E é mais difícil ver quem nós somos de fato quando estamos ganhando. Agora, na derrota, você olha e você vê mesmo, não fica claro que você é incapaz ali, isso é muito importante. Mas para mim, eu acho que dentre as histórias que podem ser contadas, eu me lembro do meu momento de transição, quando saí de uma faculdade para fazer a faculdade de teologia. Aquele, para mim, foi um momento muito importante, porque o meu plano foi totalmente feito sem Deus, de planejamento financeiro, para terminar uma faculdade. E em meses eu não tinha nada absolutamente. Ali, para mim, foi uma das lições mais importantes da vida, porque é aprender a depender. Aprender a depender. E aprender a depender é uma briga gigantesca. E a lição mais importante é, você nunca vai aprender a ser dependente de uma vez por todas. Entendi. Isso, para mim, é tremendo. A gente estava conversando ali rapidinho, eu e o pastor Robson, antes de a gente entrar, e a gente estava conversando justamente sobre esses momentos da vida, né? Que a gente passa por algumas situações e tudo muda, né? Muda a maneira que a gente enxerga os outros, muda a maneira como a gente se enxerga. Pastor Venê, me diga uma coisa, por que a gente, depois de uma vitória espiritual, como é o caso do povo de Israel, que vinha de várias vitórias, por que depois de uma vitória a gente se torna tão vulnerável? Por causa da autossuficiência. Há um momento que a gente começa a achar que é capaz de fazer as coisas por nós mesmos. Então aí a gente assume as próprias decisões, a
a gente não consulta a Deus, a gente não consulta mais a família, a gente não consulta aos amigos, gente mais experiente, e a gente quer fazer tudo no peito, assim, na raça, sozinho. Então aí está preparando o caminho. O jovem faz isso mais do que uma pessoa mais madura? Provocar, né? Vocês acham que vocês fazem isso mais do que teu pai, mais do que sua mãe, seu avô? A gente se coloca nessa situação de avançar, confiando mais nos resultados passados do que na dependência presente? Ah, com certeza. Nós somos, grande maioria, né? Não generalizando, mas nós jovens, nós somos movidos pela nossa ansiedade, né? Pelo querer o controle de tudo. Agora, os pecados dos líderes, eles são piores do que os pecados da juventude. Como é que é, pastor? Quer dizer que o pecado da liderança é pior do que o do jovem? Sim. Por uma razão fundamental. Por quê? Porque ele tem um aprendizado que o tempo dá, que é impossível para o jovem contornar. Um jovem pode contornar muita coisa, mas ele nunca vai conseguir contornar o tempo que determinados aprendizados exigem. O líder tem sobre ele uma bênção de ter vivido experiência por tempo suficiente para aprender aquilo. Então, obviamente, por ter mais chances de acertar, ele é mais culpado pelo seu erro. Segura aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que a gente está estudando a lição número 6. A gente está falando de um momento, e talvez pelo tempo a gente não avançou nem fazendo um review do texto. Mas o povo de Israel vem de várias vitórias e ele perde uma batalha específica com uma cidade que tem um nome diferente. Qual é o nome da cidade? Como é que é o nome? Maravilhoso, né? Imagina estudando isso com uma criança de 10 anos em casa. Essa cidade causa uma grande lição. E é por isso que o pastor Robson e mais a bancada está trazendo aqui a percepção sobre a importância da liderança. Nós temos 3 microfones rodando e você pode participar lembrando que você está concorrendo a uma caneca. Então, levanta a mão, fala, pergunta, eles estão aqui para responder, eu só estou aqui para provocar e perguntar. Então, se você tem alguma pergunta, traz isso para a gente e coloca aqui. Pastor, eu sei que vocês já estão com bem experiência e eu imagino que dificilmente a gente consegue falar isso em público. Mas vocês já sentiram, perguntando para os 3, em algum momento que algumas bênçãos não foram recebidas por conta de algum pecado que você estava praticando, guardando, escondendo, e você percebia que não estava avançando, a vida parecia que estava tudo ali amarrado, o trabalho não estava dando certo, a profissão não estava dando certo, o namoro não estava indo para frente, porque você estava ali e você estava consciente que estava fazendo algo errado? Se sim, você pode contar para a gente o pecado já confessado e abandonado? Acho que agora eu verei. Eu pergunto isso por espelhamento, sabe, pastor? Porque muitas vezes a gente está olhando algumas coisas e a vida parece estar patinando. Poxa, a gente está vencendo, daqui a pouco parece que estaciona, não avança. Antes era um trenzinho, né? A vida era um trenzinho. Daqui a pouco vem uma maresia, a gente está como um barco à vela, sem vento, e a gente não sabe o porquê. A gente tem que compreender uma coisa: os pecados ocultos não são ocultos. Legal, não isso pode aí. ser que a família não perceba, os amigos não percebam, os colegas de trabalho não vejam, mas há 2 pessoas, 2 grupos que você não consegue enganar. Você não consegue enganar o céu e você não consegue enganar a si mesmo. Então, você tem que lidar com o seu pecado, quer queira, quer não. Então, na hora que você não admite culpa, naquele momento você começa a sofrer internamente. Você já está sendo penalizado. Você já está sendo penalizado. Você carrega um fardo. E esse fardo, ele vai tornando-se cada vez... É como fazer uma caminhada carregando um fardo, de fato, com os ombros. Cada passo que você dá, ele vai pesando mais. Então, quando você pensa que esse pecado oculto também, ele repercute no céu, e você tem um Deus que vê todas as coisas, torna o pecado ainda mais intenso, ainda mais dolorido, que ou leva você a uma loucura total ou a prostração inteira.
que é a hora da rendição, da entrega, da confissão plena da vida. Eu queria... Axel, você vai falar? Ah, sim. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Ah, tá. Os pais pioneiros já informaram aqui pra gente. Aqui, ó. Pergunta Primeiro lá. ali na ponta. Dá som. Fala o nome. Bom, feliz sábado, bom dia. Eu sou da Igreja dos Jovens do Fala do Pai. Eu tenho uma pergunta, porque o pastor Robson e o pastor Benê falaram que o líder, quando cai, é muito maior a queda ou o aprendizado, uma vez que ele já aprendeu antes, né? Por conta da experiência que ele vem exercendo essa função de liderança. Entretanto, Josué, quando ele foi assumir a liderança do povo de Israel, lá para Moisés, ele teve medo. Muitas coisas ele não sabia, Jesus. Deus precisava relembrar sobre a parte de liderança, sabe? Então, assim, Josué era uma pessoa nova, então ele não tinha muita experiência, uma vez que ele era novo na função ali. Mas, assim, ele estava propenso a cair. Como vocês podem explicar isso? Quando uma pessoa é nova, entra na função de liderança, e vocês falam sobre o fato de cair, que não pode cair, ou que já está experiente para poder cair. Tremendo. Eu confesso, quando você falou sobre experiência, eu pensei no que ela disse aqui. Tremendo. Porque muitas vezes, principalmente dentro do contexto do Ministério Jovem, primeiro, segundo ano, são pessoas que não têm tanta maturidade, mas já estão recebendo uma grande responsabilidade. Eu vou tentar ser sintético, eu sei que é que você vai falar, mas veja. Na primeira conversa que existe no livro de Josué, aquela conversa direta entre o presidente da Associação Cósmica e seu líder, ele fala assim: Josué, somente seja forte e corajoso. Mas ele diz para que ele tem que ser forte e corajoso. Ele não fala seja forte e corajoso para matar filisteu, seja forte e corajoso para derrubar uma muralha. Ele fala seja forte e corajoso para fazer tudo o que eu mandei você fazer. E não se desvie nem da direita nem da esquerda. Porque qual é o grande desafio do líder? Seguir uma opção menos corajosa. Porque fazer o que Deus mandou em qualquer circunstância exige muita coragem. Muita coragem. Eu posso escolher a segunda-feira se eu vou confiar no que Deus falou ou se eu vou confiar na minha tese sociológica. Eu preciso confiar se o mandamento está correto ou se a planilha do Excel está correta. E muitas vezes você vai bater o olho e o que Deus falou simplesmente não faz sentido. Então, ser corajoso para obedecer é uma coragem constante. Então, você pode não ter experiência, mas sempre haverá uma instrução disponível. Entendi. Sempre haverá uma instrução disponível. Agora, tem uma coisa que eu vou falar do líder anterior. O contato que Moisés tinha com Deus é radical e flagrantemente diferente do contato que todas as outras pessoas tinham. É por isso que Deus fala para Moisés, fala assim, esse erro para você é diferente. Por quê? Porque a vivência que você teve não lhe permite fazer esse tipo de coisa sem que ela fique claramente um ato de rebeldia. Então, o que eu digo é que, no experiência não vem pelo pacote. Então, se você é um líder que começou a liderar há 6 meses, obviamente que isso serve para você pela ausência de experiência. Mas isso, a mesma coisa não pode ser aplicado para mim. Eu já passei por aquela situação, eu sei do que dá, sei o que Deus falou, e se eu fizer, não é um lapso. É um ato de confronto contra Deus. E é por isso que ele fala com o líder assim, você sabia sobre o que eu estou falando. É bem diferente nesse sentido. Uma última frase. Qual é o grande objetivo do ser jovem? Não ser mais jovem. Esse é o grande objetivo da juventude. Como é que é? Espera aí, repete aqui. E só lembrando para vocês que essa lição que a gente está gravando, Vai ela ser vai... jovem é tão bom, que lá no céu todo mundo vai ser jovem. Pronto, era isso que eu queria ouvir. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou criar a confusão. Mentira. Não é exatamente. Essa lição, ela vai ser... É a lição da próxima semana e ela vai estar no canal para vocês estarem assistindo a participação de vocês, a discussão no domingo. Mas a gente está gravando agora, vai editar e vai lançar para lá. Ó, vamos lá. Deixa eu trazer um assunto aqui. E esse assunto é um assunto que, para mim, ele é um destaque em todo o estudo do capítulo 7 e 8. Senhora Axa, vou utilizar seus conhecimentos da área do direito. Ok. A gente está falando de um camarada que seguiu os passos da tentação. Viu, desejou e pegou. Viu, desejou e pegou, Acã. Porém, ele fica quietinho, calado, até ser confrontado. Ele é confrontado
ele informa, assume, diz para a comissão da igreja, diz para a Assembleia dos Santos que errou, que pecou, e aí, Axa, ele confessando, ele assumindo, ele morre. No direito, se eu confessar o crime, não atenua a minha pena? Lembrando que eu sou trabalhista, tá? Eu sempre lembro isso para você. Então, realmente, a pena, ela reduz, né? Só que naquela época era olho por olho e dente por dente. Então, assim, se, independente da sua confissão, você tinha que sofrer a consequência. Hoje, né, nós temos os direitos humanos, né, temos, enfim, inúmeras coisas que vêm e influenciam nessa questão da pena, né? Mas, assim, em relação a Acã, é uma situação muito complicada, né? Hoje, ele com certeza pegaria menos tempo na prisão, mas... Fala, pastor Benê. Pastor Benê está se contorcendo aqui, ó. O que acontece é o seguinte: da teologia. ele não confessou na primeira instância, ele deixou para confessar diante do Supremo. Já era trânsito Aí em é julgado. complicado. Já era trânsito em Já julgado. era, não tinha mais jeito. Isso é maravilhoso sobre a ação de Deus contra o nosso pecado. Deus podia ter chegado para Josué e falar assim: Josué, foi Acã. Ele ia falar de qualquer jeito. O processo todo ele começa com a nação, da nação vai para a tribo, da tribo vai para o clã, do clã vai para a família, da família entra em Acã. Ou seja, quantas chances esse homem teve para dizer, fui eu, e está afunilando. Isso é exatamente como ele fala conosco. Eu estou vendo uma mesa nos evangelhos, o pão é molhado e fala, um de vocês há de me trair. O que é isso? Isso é, Judas, o perdão está aqui, ó. Eu só espero que você confesse. Todos os outros, pelo mover do Espírito, falam, sou eu, preocupados, e o único que está lá e fala, Vou deixar rolar. é a ação de Deus que está promovendo arrependimento. Promovendo. Oi? O quê? Quem? Lado direito ou lado esquerdo? No meio? Não, no meio está vocês dois. Aqui, ó, pergunta. Fala o nome. Meu nome é Gabriela, sou da igreja de Trindade, lá no distrito de Alcântara. A questão aqui que eu acho muito interessante também é analisar que o pecado, ele não traz consequências somente para aquele que pecou. Ele leva consequência a todo o povo. E a maior preocupação de Josué era porque Israel entra em Canaã, tipo, a gente vai conquistar e de repente eles têm a primeira derrota e eles já pensam, caramba, a gente agora vai ser massacrado, o povo vai se unir e vai acabar com a gente. E viver como cristãos na sociedade atual é mais ou menos isso, porque você é cristão, você fala de Jesus, só que, mas cristão faz isso, eu conheço pessoas que fazem isso, e acabam destruindo muitas vezes um trabalho que você tem às vezes para fazer naquela primeira instância também, porque assim como você teve, ele apresentou o direito, né, de se defender, Acã teve vários ali processos, como vocês falaram, a gente às vezes também tem, mas a questão toda é como lidar com isso na sociedade, no mundo atual, quando você às vezes constrói toda uma ideia, e aí você chega e de repente, pum, você tem uma pessoa, um grupo de pessoas, às vezes não tem nada a ver com você, mas levanta aquela bandeira e destrói tudo como Acã. Como você faz agora para levantar o seu exército e lutar de novo para vencer, né, destruir a cidade de Ai, ou seria trazer a salvação para o mundo atual, né? Cara, excelente pergunta. Segura aí para vocês pensarem na resposta, porque enquanto ela estava falando, eu estava lembrando aqui do povo antes de atravessar o Jordão, e Deus pedindo para que houvesse circuncisão, ou seja, estavam 40 anos sem praticar algo que era o símbolo da promessa, ou seja, uma geração que não praticava mais circuncisão. Eu estou lembrando que eles pedem para agora repetir a Páscoa, ou seja, a gente está falando, depois de sair do Egito, é a terceira vez que eles fazem a Páscoa, ou seja, eles tinham se esquecido. Então, quando a gente chega nesse contexto aqui de discussão,
a gente vai lembrando que a gente tem memória curta para as posições que devemos tomar. E a pergunta dela, esqueci o nome, da Gabi, é sensacional. Como é que eu lido com isso dentro de um contexto atual, contemporâneo, na faculdade, na escola, na minha casa, onde só eu sou adventista? Como é que eu faço isso? Há um ditado que a gente costuma usar que a maçã podre estraga toda a cesta. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, encontrar a maçã podre. Então, foi exatamente isso que Deus fez e levou Josué a fazer. Tinha que encontrar a maçã podre antes que ela estrague a cesta inteira. Numa sociedade corrompida em que a gente vive, cruel, infiel, injusta, então qual é meu papel? Reverter isso sendo fiel, justo, fazer o que é honesto, o que é certo, e espalhar o sal por onde eu vou. Então, ser luz, resistir ao mal, propagar o bem, sair anunciando e vivendo uma vida que, quantos de nós já passamos por situações na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na família, em que só a nossa presença já impôs um divisor de águas, sabe? Então, de um lado, encontrar essa maçã podre. Se você olhar para si mesmo, ver se você não é a maçã podre. E do outro lado, ser aquela santa influência que vai mudando o ambiente em que você está. Excelente, excelente. Vocês devem ter percebido 2 dicas, ou 2 orientações, nem dicas, são 2 conselhos profundos. Identificar a maçã podre, segundo, ser luz onde você está. Cadê o pastor Hélio? O pastor Hélio tem uma pergunta? Espera aí, aonde? Lá atrás. Quantos anos de bigode, pastor? Quantos anos tem esse bigode? 72. Boa. Faça a pergunta, pastor. Quando a gente lê o estudo de profecia, a gente vê claramente que Acã não confessou, ele admitiu. Aí está a total diferença da pergunta que foi feita a respeito ao juízo em cima dele. Excelente, pastor. Exatamente. Ele não confessou, ele admitiu. E para Deus, ele queria que antes já se predispôs a isso. Ele não fez isso. Ele foi descoberto, ele foi chegando a sorte não. A providência. Como é que é a palavra? Chegou até nele, até na família dele, até nele. Entendeu? Ele admitiu. Obrigado, pastor. Excelente. Essa diferença entre a gente confessar e a gente ser descoberto, né? Admitir realmente o erro. Essa é a última pergunta. Nós temos 1 minuto e meio. Isso é problema seu, né, Binho? Oi. É problema do pastor Ricardo. Oi. Eu obedeço o chefe. Oi. Ei. Sou Alain, da Igreja da Rasa, Búzios. Boa, Eu estou fazendo ultimamente agora um quiz, 10 questões na classe jovem. Legal. Hoje a gente não está lá, mas tem uma representante lá fazendo. E eu fiz uma pergunta que realmente eu acho que, até para algumas pessoas, até confunde. Mas eu queria perguntar para o pastor Venê. O pastor Venê eu tive um privilégio de ser investido a líder lá no Nova Friburgo. Então, o pastor Venê está no meu coração, tá? A pergunta é o seguinte: se os muros, falando sobre Jericó, aí uma coisa que deixou intrigado, mas é uma coisa interessante. Se os muros de Jericó caíram pela fé e obediência do povo, por que Deus ordenou que ninguém pegasse nada da cidade, se Ele mesmo havia prometido a vitória? A gente está falando sobre obediência, mas por quê? Né? Se Ele mesmo havia prometido a vitória, que o povo não pegasse nada na cidade. Essa é a pergunta. Porque Jericó era uma espécie de primícia para o Senhor. E nas primícias, tudo que vem em primeiro lugar pertence ao Senhor. Então, tudo em Jericó era propriedade exclusiva de Deus. Direto, rápido.
Não rasteiro, por cima, resposta Eu queria acrescentar direta. algo que eu acho importante sobre isso, porque nós vivemos em um contexto de guerra e é muito comum compararem as guerras contemporâneas e carnais com as guerras de Israel. A campanha de Israel na Terra Prometida não é imperialista. Isso diferenciava todas as histórias de Israel de qualquer guerra que havia acontecido até então. Deus proíbe o saque, Deus proíbe de se fazer escravos e Deus proíbe de que eles, de alguma forma, se tornem um império por uma limpeza étnica. Israel não está fazendo limpeza étnica. Israel não está se tornando um império. Israel não vai se enriquecer por meio da guerra. Essa é a grande contraposição da expansão de Jerusalém com a expansão de Babilônia. Jerusalém ganha as pessoas para elas. Babilônia ganha delas. É bem diferente. Deus fala, vá a toda nação, tribo, língua e povo. Aliás, esse é o nosso modelo de guerra. Nós não ganhamos das pessoas. Nós ganhamos as pessoas. Deus proíbe, mas ele fala, tem um arrependido aí, que é Raabe, leva arrependido. Então o trunfo do Senhor, além disso que o pastor Venei falou, o grande espólio do Senhor lá em Jericó é Raabe. E dela vem a descendência do Messias. Ali é o tesouro que o Senhor ganhou de lá, porque para isso serve a conquista de Canaã. Fechamos, estamos terminando. Eu vou pedir para que o pastor Venei faça as últimas colocações, mas antes, para a gente fechar, gente, Deus não derruba para destruir, Ele nos quebra para nos reconstruir. Entenderam? Deus não nos derruba para destruir, mas Ele nos quebra para nos reconstruir. A lição ela termina com um altar, uma renovação, uma escolha consciente. A derrota só é final para quem se recusa voltar para Deus. Pastor Venê, palavras finais para esse grupo maravilhoso de direcionamento sobre o estudo da Bíblia através do guia aqui no Maranata Class, além do sábado. Lembrar sempre que o pecado tem que ser confessado, abandonado e redimido. Então, quando nós confiamos na graça que é inesgotável, incompreensível, abundante, nós passamos a entender que não tem motivo para a gente continuar no pecado. Nós temos que nos voltar para os braços eternos de Jesus. Amém. Axa, por favor, pede a bênção. A gente fica por aqui. Por favor, tenha o Maranata Class na sua igreja. Siga o Além do Sábado em todas as redes sociais. Compartilhe, envie para alguém, porque a cada domingo, às 8 horas, a gente está compartilhando esperança e alcançando o máximo de pessoas possíveis. Oremos então? Grandioso Deus, Pai amado. Pai, queremos te agradecer, Senhor, primeiramente, por nos dar essa oportunidade de estar aqui, falando sobre Ti tão abertamente, tão livremente. Pai, queremos pedir agora que o Senhor possa se fazer presente nesse acampamento. Deus, queremos pedir de todo o coração, Pai, que o Senhor tire aquilo que nos faz pecar, que nós possamos ser líderes, que essa nação que se levanta aqui nesta manhã possa fazer a diferença para aqueles que ainda não te conhecem. E se algo nos segura, e se algo nos faz pecar, nos faz nos agarrar àquilo que nos deixa longe de Ti, nos ajude, Senhor, a retirar, a largar, a esquecer. Porque, Senhor, sabemos, Pai, que o caminho que o Senhor nos oferece é o melhor. Sabemos que o caminho estreito é o que nos leva à salvação. Queremos pedir agora também que o Senhor continue com essa programação. Queremos agradecer a presença, Senhor, desses pastores aqui que complementou no nosso podcast. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo. É o que te pedimos e te agradecemos. Nos dê um restante de sábado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olha só, eu sei que tem muitas perguntas que não foram feitas. Muitas perguntas que talvez você não se sentiu confortável de levantar a mão, porque está sendo gravado, ou porque você não quis falar. Mas após terminarmos a discussão, outras coisas surgiram na sua mente. Por isso, que após o almoço, a gente continua com esse grupo
e vocês vão ter a oportunidade de perguntar e dialogar com mais tempo, para que vocês possam tirar dúvidas e surgirem. E aí alguém já está dizendo assim, mas tá bom, pastor, as perguntas vão acontecer pós o almoço para a gente perguntar. A gente pode mandar mais perguntas para o Instagram, lá nas redes sociais, pode, a gente responde mais aqui com o Robson, com o pastor Venê, vocês podem conversar depois do almoço com eles, tá bom? Alguém está dizendo assim, pastor, tudo certo, mas e a caneca? E o presente? Tem que lembrar também que não é só no Instagram, no Spotify também. Spotify, Deezer, também. YouTube. Olha só, Temos todas as plataformas. escolham as melhores participações, tem 2 canecas. Fazer como fez Josué, sorteio. Pega os 4 nomes aí. E aí entrega, tá? Eu estou falando que experiência é tudo. Mais liso que isso. Só Isso é experiência. Só o Ronaldinho Gaúcho. É experiência, isso aí não é vai canal. vai dar um drible. Então é o Tem seguinte, que lembrar, né? Quem. Quantas Janaele, perguntas foram Gabriela. feitas? 4. quem participou, levanta a mão. E essas canecas aqui? Liderança, mundo contemporâneo. Esse aqui já quer ganhar porque puxou, Nós vamos ter né? sorteio. O pastor Sardinha. Venê, puxou a sardinha o pastor Venê. Então nós temos só 3, é isso? É o pastor Hélio Pastor também. Latácio. É a Gabriela, Janaele, o Alain e o pastor Hélio. Ok. E essas canecas aqui? Vai ser sorteado e no momento é entregue aqui e faz o registro, tá bom? Fechou, gente? Muito obrigado. E a gente dá sequência à programação.